Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje vou mostrar para vocês a linda floração de uma echeveria que está há mais ou menos um ano aqui no cantinho e essa floração me surpreendeu. Muito linda, pessoal. E também vou dar 3 dicas no cultivo de suculentas, fazendo aquele tour que vocês adoram. E a primeira dica é mais um conselho que é: se você não conseguir cultivar uma determinada espécie, escolhe outra. Não precisa ficar neurótica aí se você não conseguir cultivar a plantinha que você quer, tá bom? Não esqueça que o cultivo das suculentas, como de qualquer outra plantinha, é um hobby, é para você se divertir, para você se desestressar, ok? Então, se você gostou do tema desse vídeo, não esquece, se inscreve e também deixa o seu like. Faz esse carinho. E muito obrigada pela companhia de todos vocês aqui no cantinho. A plantinha que eu quero mostrar a floração para vocês é essa daqui, gente. Olha só. Que lindeza! Não sei se abre um pouquinho mais, mas se nos próximos dias ela abrir mais, aí eu deixo foto para vocês verem. Olha só que linda! Essa plantinha aqui é a John Daniel, até tá apagadinho aqui. É uma planta linda. Ela tem uma leve, assim, uns pelinhos por cima das folhas. Aqui tá dando uma outra floração. E aí, uma dica aí que eu vou dar para vocês é o seguinte: as folhas são super fáceis de brotar, de dar mudinhas, mas deixe primeiro as flores abrirem para você estar destacando essas folhinhas para fazer mudas, porque aqui já aconteceu algumas vezes de as mudinhas das folhinhas darem flor ao invés de muda. Então deixa a plantinha cumprir o ciclo dela, deixa abrir as flores para depois você fazer bercinho com essas folhas. Até aqui parece até que já tá dando uma mudinha, ó. Aqui até tá dando para perceber o quanto ela tem de pelinhos, né? É muito linda essa plantinha. Até ela tá assim toda esbranquiçada porque eu tô usando o enxofre, o sulfato de cobre para não dar fungo nessa menina. Muito linda, tanto nela como nas outras, né? Muito fofa essa plantinha e já tá praticamente, eu acho, fazendo um ano aqui. Eu amei essa floração, gente. Linda, maravilhosa. Aí, deixa eu mostrar para vocês uma plantinha que eu fiz a poda recentemente, que ela tava bem comprida, que é essa daqui, a Echeveria Joy. Eu não lembro se eu mostrei para vocês no canal a poda dela, mas eu já devo ter mostrado outras vezes como ela estava comprida, estava com caule enorme. E olha só a coloração dessa plantinha, maravilhosa, linda. E então eu quero deixar a segunda dica aqui aí para vocês, que é sobre o tipo de vaso para você usar nas suas plantinhas, que aí ela vai ficar com um efeito mais compacto, ela vai ficar mais colorida, que é os vasos pequenos. Gente, elas amam os vasos pequenos. Então, sempre que você adquirir uma plantinha pequena, não plante num vaso grande. Plante num vasinho pequeno. Vai sim dar mais trabalho para você, mas dentro de um ano eu tenho certeza que você vai ter muitas mudinhas da sua suculentinha, ao invés de você plantar num vaso muito grandão. Deixa até eu mostrar o caule dela, que é um exemplo do vaso pequeno. Deixa eu tirar aqui, que tá aqui no cantinho. Opa! Olha aqui, é um vaso pequenininho e olha aqui já os pontinhos de muda dando nesse caule.
ela desenvolveu muito bem, gente, nesse vasinho pequeno. Não sei se eu falei o nome dela, é Echeveria Joy ou Joy. Aqui, ó, aqui tá um pouquinho do nome aqui, ó, dá pra ver como que se escreve. Então, plante em vasinho pequeno, que assim você estressa a plantinha e também fica menos substrato para ficar ali molhado por muito tempo. Aqui, essas plantinhas aqui da minha casinha, eu tenho sempre o costume de deixá-las tomarem chuva sim. Porém, quando dá assim mais de 3 dias de chuva, aí eu tampo. Até por isso que tá molhado o substrato aqui. Então, vaso pequeno, gente, eu acho melhor para você conseguir também multiplicar a sua coleção. Deixa eu encaixar ela aqui de novo. Aí aqui tem outra em vasinho pequeno. Olha aqui como elas gostam de vasinho pequeno. Essa daqui até que não tá muito bonitinha. Até me falaram, será que não é ácaro? Talvez tenha sido sim ácaro aqui nessa plantinha, gente. Olha, porque ela tá bem sentidinha de ter ficado ao ar livre. Aí eu tirei ela, né? Então eu continuei deixando ela tomar chuva, porém depois de 3 dias aí ela fica coberta como todas as outras aqui dessa casinha. E eu tenho outra aqui que também tá bem sentida, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é essa daqui, ó. Olha aqui, vasinho pequeno, ela desenvolve muito melhor, olha só. E talvez seja ácaro ou talvez fosse as chuvas mesmo, né? Porque ela tem uma folhagem assim bem delicada. Eu presumo que seja de tanta chuva. Porém, não vou poder afirmar aqui, né? Da mesma forma, eu continuo fazendo as aplicações de enxofre, que servem para ácaro, e também as aplicações de sulfato de cobre, que é a prevenção que eu mais faço aqui nas minhas plantinhas. Aqui eu perdi várias plantinhas que são das minhas Margaret Rapin. Esse vasinho aqui estava cheinho, gente. Aí da última vez que eu não fechei aqui o plástico, eu deixei elas tomando chuva. Até vocês podem perceber que tá bem molhado ali, tá escuro o substrato. E aí ela ficou bem sentidinha. E olha, eu perdi, eu acho que umas 3 ou 4 desse vasinho aqui. Restam 3 aqui e uma até tá com mudinha. Espero que não morra mais nenhuma. Então, a segunda dica é vaso pequeno. Eu gosto muito de estar plantando em vaso pequeno. Olha só. Deixa eu mostrar essa beldade aqui, que também está em vaso pequeno, tá muito linda. Deixa eu afastar aqui, que é essa Fantastic, né? Linda, olha só. Aí logo eu vou ter que tirar ela desse vaso, vou ter que fazer um replante para um vaso maior. Então é legal você estar plantando uma planta pequena em vaso pequeno, aí depois você vai replantando e gradativamente você vai aumentando o vaso, que aí você consegue multiplicar e assim é garantido que você não vai perder a sua planta, porque assim também vai menos substrato e o substrato não fica molhado por muito tempo. Então agora eu vou mostrar outras plantinhas para vocês e dar a última dica. E aí, me deixa nos comentários qual é a sua opinião. Você gosta de plantar em vasos pequenininhos? Eu gosto muito para ajudar na multiplicação das meninas e também para ajudar a não perder aquela espécie, porque assim vai menos substrato também no vasinho. E também me deixa aí nos comentários se você gostou da floração da John Daniel, que é uma planta linda, uma pilozinha aqui, ó, de bordinhas vermelhas, que, olha,
Eu posso até me arriscar que ela é fácil de cultivo sim, muito fofa e olha, vai incrementar muito bem o seu jardim. E a terceira dica é: dê banho de chuva nas suas plantinhas, é muito bom, elas adoram. Porém, conheça bem a sua plantinha, vá observando e aí fica também a quarta dica desse vídeo, que é a observação. Porque às vezes a gente não conhece a espécie, acha que pode ficar tomando chuva direto e algumas não podem. Outras ficam maravilhosas, tipo esse sedumzinho aqui, ó, que tá lindo, lindo, lindo. Tá ainda sendo cultivado aqui na frente e ele toma bastante chuva e por enquanto, gente, ele tá muito, muito fofo. Olha só, esse aqui, se eu não me engano, é o granite. É uma plantinha assim que tem se mostrado fácil de cultivo, gente. Olha só, é muito fofinho. E ele se dá mudinhas de folhas. Então essas são as duas últimas dicas. Falei que ia deixar 3, mas estou deixando 4 aí para vocês, que é observar e que é dar banho de chuva. Tem plantinhas que são funguentas que você pode sim dar banho de chuva nelas, mas assim, não cultivar ao ar livre daí. Porém, aqui eu tenho 2 que podem ser cultivadas tranquilamente ao ar livre. Até uma inscrita deixou dica para mim: Simone, pode botar a Mona Lisa na chuva. E aí eu tô cultivando essa daqui primeiro, já consegui fazer outras mudas que futuramente elas vão aqui para trás no cantinho, na mesinha de vidro que eu armei aqui atrás e que daí vão pro tempo, vão ser cultivadas no tempo. Aqui também tem outra plantinha, que essa daqui é a híbrida da Gila, que é uma plantinha assim que eu tenho dado também banho de chuva e aqui às vezes chove, então tem se mostrado uma plantinha por enquanto fácil de cultivo. Consegui fazer 1 ou 2 mudinhas do caule que restou da poda dela, então é uma plantinha que também vai futuramente para o jardim assim que eu ter mais mudinhas. Então vou deixar a 5ª dica aí para vocês, que é: primeiro faça mais mudinhas, né? Não adquiram uma plantinha e vai já colocando no tempo. Aí você vai fazendo mudinhas e aí você vai colocando no tempo. Mas quando você adquire uma plantinha nova, não coloca no tempo já não, tá? Vai observando, tá bom? Ai, deixa eu mostrar esse caquitinho que tá morando no meu coração. Olha só que lindo. Ah, deixa eu mostrar para vocês um meninão que eu espero que dessa vez ele não aborte a flor, porque da última vez ele abortou a flor. Quero ver muito a flor dele. Eu já vi a floração dele pela internet, mas aqui no meu jardim ele só floriu uma vez. Então eu espero que da próxima vez eu consiga ver a floração dele, que é noturna. Essa plantinha aqui é o Cereusis pegazinho. Que eu tenho um outro vaso aqui, ó, que cristatou. Olha só que lindo que tá. Então, agora eu quero deixar para vocês o replante naquela latinha, que foi a minha primeira latinha que eu esqueci de mostrar para vocês. Na verdade, eu replantei todas as outras, como ela eu não gostei muito, aí eu peguei e deixei ela de lado. Mas tadinha, eu dei uma pintada em cima daqueles desenhos que eu não gostei muito, e aí eu vou replantar uma plantinha e vou mostrar no final para vocês como que ficou. Lá vem meu velho e aqui vem o menininho. Oi, tudo bem? Olha só como são lindos. Olha só, quando o focinho do like aparece é o que para fazer? Se inscrever e deixar o seu like, né, meus amores? Sim, olha só, mas são muita lindeza, olha só. Então vamos lá ver o que eu vou replantar naquela latinha.
Olha só, pessoal, como que ficou a latinha. Eu coloquei spray de várias cores por cima da pintura, mas sabe aquela história que tu tenta consertar e acaba piorando mais ainda? Mas mesmo assim, como ela foi a primeira, eu não vou desprezar essa latinha não. Aí eu plantei uma titubãs, duas nit bem pequenininhas ali e o granite, que eu tirei uma mudinha lá daquele vaso que eu acabei de mostrar para vocês. Não ficou aquela latinha maravilhosa, mas eu não vou desprezar ela não. Até as coisas que a gente não consegue fazer direito, né, contam a nossa história, né? Então esse daqui foi o começo. Eu tentei consertar, mas ficou uma lambança. Aí coloquei spray amarelo, roxo, azul para tampar a tinta, mas não ficou muito legal não. Mas mesmo assim ela vai ficar aqui contando a história do meu começo das pinturas de latinha que eu me aventurei por aqui. Então, eu vou ficando por aqui com essa latinha aqui, com essas plantinhas maravilhosas. As plantinhas é que estão dando um show aqui, ao invés da lata. Mas, futuramente eu vou fazer mais latinhas, né? Eu vou guardando as latinhas e aí eu vou pintar e vou mostrar muita coisa bonita aqui para vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!